Olá, você vai fazer concurso para tribunais de contas, então eu vou te dar algumas dicas muito importantes envolvendo as peças técnicas. A primeira dica que eu vou dar, essa aqui da peça 1, vai ser para quaisquer tribunais, com exceção do TCDF. Para o TCDF eu vou dar uma dica aqui bem separado, porque o TCDF a gente tem um modelo próprio, tá? Então a dica da peça 2 vai ser para o TCDF. Então, volto a dizer para vocês, se você vai fazer TCU, TCE do Rio, TC do Amazonas, se você vai fazer TC de Santa Catarina, enfim. Os demais tribunais de contas serão feitos pelo SEBRASP ou pela FGV ou eventualmente pela FCC. Muita atenção a uma dica importante. A primeira dica que eu dou para você, que mesmo que você ainda não esteja estudando peças, você precisa considerar, é a questão de onde você começa a ler a sua peça. A gente sempre começa a ler desta parte aqui. Em vez de você sair lendo os fatos narrados todos, não, você tem que começar da parte final, quando a banca dá o comando, não é, para você formular a peça. Por quê? Porque você precisa identificar exatamente a peça que a banca deseja. Se ela quer um parecer, se ela quer um relatório. Isso é muito comum. Por que eu gosto de dar essa dica? Porque às vezes lá no estudo de caso, a banca, ao fazer um relato, por exemplo, de uma auditoria, né, do que foi encontrado em uma auditoria, ela toca na palavra relatório, aqui. Mas depois ela te comanda a montagem de um parecer. Então é muito comum as pessoas errarem e trocarem já o nome da peça, o que é um erro praticamente fatal no concurso, tá bom? Então essa é a dica número 1. A dica número 2 é a seguinte. As peças técnicas do SEBRASP, professor, elas têm um modelo, por exemplo, como essa daqui, ó, né? Tá até um pouquinho torto, isso aqui é uma imagem, tá, gente? Em que a gente tem que segmentar, colocar aqui o título do relatório, etc. Em geral, não. Em geral, não. O que tem modelo é o TCDF. Por quê? Porque o edital é muito explícito, falando para você montar uma peça técnica consoante as regras do Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem a montagem de sua peça técnica baseada em modelos. Mas demais não, você vai fazer TCU, não tem modelo e não precisa segmentar, basta você montar um texto único, como se você estivesse fazendo uma discursiva comum, tá bom? Essa é a questão. Então vamos lá. Terceira dica. Na hora que você vai compor a peça, você precisa saber sobre o que você vai escrever. E aí vem uma dúvida. Dependendo da forma como o examinador construiu a narrativa, você tem que saber qual parte você vai atacar. Então eu vou te explicar para ficar bem claro. Por exemplo, isso aqui é uma peça que a gente considera completa, uma narrativa completa, melhor dizendo. Por quê? Porque aqui existe, né, um conjunto de fatos que foram averiguados numa auditoria e que estavam presentes em um relatório. Foi feito aqui uma simulação, não é, gente? Foi feita uma auditoria por parte do Tribunal de Contas da União e num hospital vinculado a uma universidade federal. Pronto, então realmente a competência do TCU, tá certo? Fazer esse tipo de auditoria. E a banca diz que foram localizados apontamentos. Veja que ela não vai falar, às vezes, achados, o que facilitaria a sua vida. Ela fala apontamentos. Por quê? Ou ela vai falar que foram averiguações. Porque, de repente, o que foi encontrado pelos auditores, pode ser que aqui dentro tenha alguma coisa correta, tá? Alguma coisa que esteja regular ou legal. Então, a banca quer fazer com que você observe de fato e faça o julgamento daquilo que está incorreto. Então tá. Aqui, eu vou te chamar de achados de um modo geral, só para ficar fácil, tá bom? Aqui são os resultados da auditoria. Então, resultados. Aí, gente, por que eu falei que isso aqui é uma narrativa completa? Porque o hospital foi cientificado. Os responsáveis, né, por uma dispensa de licitação que ocorreu, essas pessoas foram cientificadas pelo Tribunal de Contas daquilo que foi achado. E a parte, então, resolve contra-argumentar. Então, ela vai explicar, olha, a dispensa se deu por conta da Lei Federal 13.979, que é a lei, né, do coronavírus, é uma das. Depois vai falar sobre a questão da ausência de publicação, tá certo, dessa dispensa no sítio oficial, não é, do hospital. Depois vai falar sobre a ausência de ampla pesquisa de preços, ou seja, a parte vai justificar. E aí você precisa saber, será sobre o que você vai escrever? Depende. Vamos lá. Se no dia do concurso a banca pedir para você dissertar sobre estes aspectos temáticos, então o que você vai fazer?
você vai montar a sua introdução, né, que é o que tem aqui como exemplo, ó, falando sobre o objeto dos autos, as circunstâncias que levaram à elaboração do parecer. Essa introdução é bem curtinha mesmo, tá? Considerando uma prova do Sebrasp. E depois você vai escrever sobre cada um destes itens aqui. E ao escrever sobre cada um destes itens, por exemplo, aqui eu estou te perguntando o tipo de auditoria que se adota naquela situação que foi narrada, né? Você vai explicar o tipo de auditoria, tá vendo? A auditoria adotada pelo TCU vai explicar o tipo de auditoria, mas não pode se esquecer de fazer o quê? Voltar ao caso para poder mostrar por que foi aplicado esse tipo de auditoria e não outro tipo de auditoria. Entenderam? Então, isso é importante você sempre fazer o vínculo. Você vai escrever, então, todo o seu parecer sobre estes itens quando a banca trouxer esses itens subsequentes. Perfeito? Professora, e quando a banca não trouxer esses itens subsequentes? Eu vou escrever sobre os achados, que são lá no primeiro parágrafo da narrativa, ou vou escrever sobre a contrarresposta, não é, dada pela parte que foi cientificada? Ora, você vai escrever então sobre a contrarresposta, porque é a parte final. É sempre a parte final, tá, gente? Então essa dica é muito importante. Veja, olha só, eu tenho aqui fatos arrolados, eu tenho aqui a contra-argumentação por parte da auditada e tenho aqui os itens temáticos. Se houver itens, você escreve sobre os itens. Se houver, não é? A contra-argumentação, você escreve sobre a contra-argumentação. Se a banca não te trouxe contra-argumentação, então você vai analisar estes possíveis achados. Guardou a dica? E aí você vai construir toda a sua análise aqui no texto, tá? Dica final. É muito comum, no último item temático, ó, atenção, o Sebrasp apontar para você o quê? Alguma coisa que você sente parece que está faltando alguma coisa, uma ligação entre este daqui e este. Por exemplo, aqui está perguntando sobre a importância de serem mantidas ações de monitoramento e de acompanhamento do TCU. Só que a banca não falou se a auditada, em face de ela apresentar problemas na dispensa de licitação, se ela recebeu uma resposta sancionatória do tribunal, se ela recebeu uma resposta corretiva, ela não falou isso, ela deu um salto para funções de monitoramento e acompanhamento. E aí, como é que eu faço nesta hora? Não é? Porque aqui eu só tenho, ó, análise dos fatos. Não tem o que o TCU fez. Você pode criar fatos novos? Não, não pode. É aí que está o problema. Então você vai ter que, ó, atenção, você vai ter que se expressar para dar coesão, porque o edital do Sebrasp agora prima pela coesão e pela coerência. Se vocês forem lá no edital, quando sair o edital do concurso de vocês, ou se já tiver, vocês vão ver que na parte de discursivas, a banca te dá o comando, faz montar um texto, né, dissertar sobre uma peça técnica X, primando pela coesão e pela coerência. Então você tem que criar a situação de coerência, não é criar um fato novo. Mas veja aqui comigo, ó. Em face das irregularidades observadas, diante de possíveis deliberações, por quê? Porque elas não apareceram no texto. Então você vai dizer que houve possíveis deliberações do tribunal para corrigir essas irregularidades, não é? Aí sim, aí você vai falar das ações de monitoramento e acompanhamento que a banca pediu, tá bom? Então hoje precisa saber se expressar, tá? Essas foram as dicas para quem vai fazer TCU, TCE do Rio e os demais tribunais de contas. Agora eu vou falar para o pessoal do TCDF o que o pessoal mais erra. Bom, quem está estudando para TCDF já sabe que a peça é baseada em quê? Nos modelos do manual, não é? E naturalmente, gente, a banca vai trazer um assunto bem fácil para vocês. Por quê? Porque vocês têm uma tarefa a mais, que é trabalhar este primeiro item que certamente o Sebrasp vai cobrar de vocês, a apresentação e estrutura, ou de um relatório de auditoria ou de outra peça. A gente vai colocar aqui o bem básico, que é o relatório de auditoria, tá bom? Vai pedir para você justificar os achados e trazer a conclusão deste relatório. Tudo conforme, ó, os termos do manual, perfeito? Bom, você sabe que está em moda, a abertura de créditos está em moda, e não estranhe se vier, porque tem tudo a ver com o que aconteceu na Covid, né, durante o período da pandemia, calamidade pública e etc. O governo precisou abrir créditos, por exemplo, extraordinários, né? E tivemos algumas mudanças normativas temporárias em função disso. Mas o que o pessoal erra? Vamos lá. Primeira questão. Não se identificar em hipótese alguma. Por exemplo, se a banca não trouxe para você o número do relatório em nenhum ano, você não coloca.
Júnior, aqui tem uma identificação do processo. Tem, mas existe no caso? Se existir, tudo bem, ó. Tem processo 001/2020. Aí você identifica o processo na construção da peça, tá, gente? Isso aqui tá lá no manual do TCDF. Então você identifica o processo. Errou, já sabe, é um risquinho, não rasure, siga corretamente. Trouxe todos os dados? Trouxe. Outro detalhe que as pessoas erram é esse espaço aqui que os alunos não dão de jeito nenhum. Isso aqui, gente, é um erro técnico. Se você deixar de dar esse espaço, não é? Que o manual exige esse espaçamento, tá lá no modelo, ó, você vai perder meio pontinho aqui na parte técnica, tá certo? Professora, e entre linhas, posso soltar uma linha? Aí, gente, é aquela situação que vocês vão ter que fazer um julgamento político na hora. Por exemplo, aqui a banca trouxe dois achados. Para você fazer uma montagem de um relatório de auditoria do TCDF, você precisa do espaço para os itens de abertura, precisa do espaço para o corpo, na análise, o corpo do texto, na análise do achado, espaço para sugestões, são as determinações desse relatório, e espaço para a identificação do signatário. Então, não dá muito para se gerar muito conteúdo, de modo que você precisa calcular a quantidade de linhas que você vai gastar lá no vamos dizer, ainda na montagem do rascunho. Eu montaria o rascunho sem saltar linhas entre as partes do texto. Por quê? Porque eu tenho que priorizar, né, o conteúdo. Se ao não saltar linhas me sobrar linhas, aí eu vou saltando linhas entre essas partes, entre, olha só, um parágrafo e outro e tal, tá? Então essa dica é importante. Eu faria o rascunho sem saltar linhas para eu calcular quantas linhas eu tenho sobrando, de modo que eu possa, sim, na folha definitiva da entrega do examinador, fazer este cálculo. Outro detalhe interessante, que vocês também erram, né? Os alunos esquecem a numeração. Tem que lembrar que a partir do segundo parágrafo, tirando o parágrafo introdutório, tem que numerar os parágrafos, gente. E a partir do número 2, muitos meus alunos eles numeram. Quando eu olho nas primeiras discursivas, o que eles fazem? Colocam o número 1 nesse parágrafo aqui, que é o segundo parágrafo. Não pode, tá? E outro detalhe interessante também que vocês perdem, só pra gente finalizar aqui nossas dicas, na hora de fazer a composição, não é, vamos dizer, da identificação do signatário deste relatório, lógico que não pode colocar nome, não pode explicitar nome, mas às vezes o aluno coloca um nome só, nome e cargo. Você tem que olhar no caso quantas autoridades trabalharam na montagem deste relatório. Foram 2 auditores. Portanto, você tem que se lembrar, então, de fazer essa identificação em dupla, tá? A gente não identifica, não coloca o nome, apenas enuncia a ideia do nome e cargo, tá bom? Então, gente, são dicas importantes. Se vocês gostaram, querem estudar com a gente, querem ter textos corrigidos, né? Entrem no Turma de Redação com Cursos, não é mais Turma de Redação, é Turma de Redação com Cursos, né? O www.turmaderedaçãoconcurso.com.br. Você vai encontrar nossos cursos discursivos, curso do TCDF, por exemplo, só vou te mostrar até o final de outubro, né? O TCU está saindo com uma promoção bastante bacana, que você vai fazer 7 peças para o TCU, né? A R$ 281,25, incluído língua portuguesa e provas comentadas do Sebrasp, tá bom? Então venha ser nosso aluno, venha trabalhar em prol do seu concurso público, para que você seja logo aprovado num dos concursos mais atraentes que a gente tem hoje no presente momento. Beijo grande para você, até a próxima.